Irmãos, nós temos feito aqui na quarta-feira o estudo das doutrinas básicas, como todos já sabem, eu acabo sempre repetindo. E nós estamos estudando a doutrina a respeito da igreja, a eclesiologia. E nós já passeamos aqui por várias características, né? Nós já passeamos pelas distinções do que é igreja, nós já passeamos aqui na ideia das ressalvas do que não é uma igreja, nas distinções comuns, nos propósitos da igreja, e aqui nós chegamos num trecho do estudo da eclesiologia a respeito da liderança da igreja. Nós já falamos de 3 grupos aqui que são descritos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, verso 11. Ele fala lá de apóstolos, profetas, evangelistas, e agora nós vamos entrar, talvez, na figura mais, eu não diria importante, mas mais proeminente dos nossos dias, que é a figura dos pastores. Por que isso? Porque hoje nós não temos mais apóstolos nem profetas, isso mesmo, porque isso ficou no período de fundação, de estabelecimento dos alicerces, aquele perigo em que a igreja estava sendo construída. Então, uma vez que a igreja foi construída e a doutrina apostólica foi estabelecida, o estudo, o ensino a respeito disso, uma vez que as escrituras estão completas, nós não temos mais necessidade de apóstolos e nem profetas. Se você quer tratar a ideia de profeta como alguém que proclama, porque a palavra profecia, ela não apenas, quando você vai para o estudo da palavra no grego, ela não traz apenas a ideia de uma adivinhação de futuro, ela traz a ideia de falar em nome de alguém. Então, se você quer dizer que ser um profeta nos nossos dias é proclamar a palavra de Deus, eu até concordo. O problema é que não é essa distinção que nós temos com a palavra. Então, por via das dúvidas, nós acabamos muitas vezes deixando de lado. Para quê? Como disse o pastor Fernando aqui numa pregação. Quando eu vou falar que eu sou pastor, eu preciso explicar, mas primeiro, você tem tempo? Deixa eu explicar o que é pastor. Imagine falar profeta. Eu sou um profeta. Você tem 45 minutos? Então, isso acaba acontecendo. No Novo Testamento, nós vemos que ele trata a ideia dos pastores com todas essas descrições: bispos, pastores, presbíteros e anciãos. O que é importante? Todos estes termos são referentes ao mesmo cargo, ao mesmo ofício. Então não existe diferença no Novo Testamento entre ser bispo, entre ser pastor, entre ser presbítero e ancião. A ideia é a mesma. É verdade que muitas vezes algumas pessoas entonam a voz e dizem: o fulano é o bispo fulano de tal, o fulano é o ancião da igreja. Então eles trazem muitas vezes uma conotação na palavra que o Novo Testamento não traz, certo? Vamos abrir nossas Bíblias em alguns textos onde nós vamos ver a respeito disso. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, versos 17 e depois o 28. Atos capítulo 20. É uma boa pergunta. Eles usam o termo presbítero porque eles têm um presbitério, que é uma reunião de pastores, líderes, mas eles não fazem diferença entre um presbítero e um pastor no sentido de dizer assim, o presbítero é mais influente que o pastor. Eles podem até usar, mas é num sentido mais administrativo. Nós até vamos falar aqui a respeito. Por exemplo, muitas vezes o presbítero ele tem uma função mais de julgar alguns casos que acontecem na igreja. Muitas vezes ele tem uma função mais administrativa. Então, às vezes, o nome que se dá, ele acompanha as tarefas que a pessoa faz. Então, por exemplo, que a gente vai falar, mas quando a gente fala em ancião, a gente pensa numa pessoa de mais idade.
Então não há problema nenhum de dizer, olha, o ancião da nossa igreja é fulano de tal. Mas a gente sempre tem que entender que os termos eles não têm valores diferentes no Novo Testamento. O pastor não é melhor que o presbítero, que não é melhor que o bispo, que não é melhor que o ancião. Eles são o mesmo cargo, descrito muitas vezes de forma diferente. Então é isso que acontece. Nós vamos ver nesses textos aqui que vai ficar bem claro. Atos capítulo 20, verso 17. Diz assim: por isso, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Uma outra tradução possível seria ancião. Mandou chamar aos anciãos. Por quê? Porque a tradução da palavra presbítero é ancião. É a mesma palavra usada para as duas coisas. Depois, pule aí para o verso 28. Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de fazer o quê? Pastorear sua igreja comprada com seu próprio sangue. Então, quem pastoreia algo é o quê? Pastor. Poderia muito bem, tranquilamente aqui falar pastor. Então, é uma tradução possível dentro do contexto, porque a ideia é, o pastor ele é um supervisor, né? Então é importante que a gente tenha muita clareza que aqui é apenas palavras que têm o mesmo sentido usado em diversos contextos. Então, médico e doutor a gente não usa da mesma forma? É mais ou menos a mesma ideia. Então, qual o problema que se encontra nas igrejas? Que muitas vezes os termos são usados para arrogar superioridade. Aqui a gente está falando só dos termos de pastor. Então aqui o termo talvez mais erroneamente usado é o bispo. Porque a ideia de bispo traz a ideia católica de alguém que supervisiona os outros e por supervisionar os outros ela está acima. Né? Mas no nosso caso aqui da igreja evangélica, até o termo bispo ele é até ingênuo comparado com aqueles que dizem que são apóstolos, aqueles que dizem que são profetas. Então a ideia aqui é você escolher o termo que causa mais impacto na sua liderança. Então quando você fala assim, agora você vai ter que falar com o bispo Fernando. Agora você vai ter que falar com o pastor Fernando. Ah, tranquilo. Não é mais ou menos essa ideia? Então agora abram suas Bíblias em Efésios capítulo 4, verso 11, que é o texto base do qual nós estamos usando. Então diz assim o texto: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então ele fica bem claro aqui nos grupos que ele está destacando. Nós já vamos falar um pouquinho mais sobre cada termo, tá? Aqui a gente só está fazendo a leitura dos textos bíblicos que mostram a respeito daqueles supervisores, daqueles que deveriam pastorear a igreja, com termos diferentes. Mas quando você lê o texto, você diz assim, mas a função aqui está parecendo ser a mesma. Então agora pule lá para Tito, capítulo 1, verso 5, e depois nós vamos até o verso, podemos ler do 5 até o 7 aqui. Tito, capítulo 1, versos 5 a 7. Aí aqui Paulo está instruindo Tito a respeito da sua tarefa. Por que Paulo deixou Tito na ilha de Creta? Foi esperto, né? Está no subtítulo ali, né? Isso aí, tem que ser esperto. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. Então ele diz, deixei-o na ilha de Creta, para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. 6. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher e seus filhos devem partilhar de sua fé, e não ter fama de devassos nem rebeldes. Agora no 7 ele fala o quê? O bispo, mas ele está falando sobre a mesma coisa.
Só que ele dá um caráter um pouquinho diferente no sentido de que o bispo é um supervisor. Já o presbítero é aquele que prega. Mas no resultado final é o termo usado para a mesma coisa. Certo? Aí ele diz no verso 7, o bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Então vamos lá, dando sequência aqui. As distinções que existem aqui nos termos que a gente falou, elas servem apenas para destacar, para realçar diferentes aspectos do trabalho pastoral. Então é como se você qualificasse algumas funções no trabalho pastoral, mas nunca tem valor diferente. Ou seja, quem é mais importante na igreja? O presbítero ou o ancião? Quem é mais importante? O pastor ou o presbítero? O que nós podemos aqui sempre enfatizar no caso da nossa igreja. A nossa igreja, ela não tem um presbitério. Nós vamos falar isso mais para frente, tá? Mas é a ideia de que ela não é subordinada a outra igreja na qual ela presta contas. Neste sentido, a nossa igreja é independente. Por quê? Porque ela é congregacional. A congregação decide. Mas isso não quer dizer que dentro da congregação nós não tenhamos um pastor principal, que é o caso do pastor Fernando. Não quer dizer que nós, como obedientes à palavra de Deus, não devamos escutá-lo com uma opinião diferente dos demais, porque ele é aquele homem do qual Deus colocou como nosso pastor. Então isso é natural que você valorize o seu pastor de maneira diferente. Isso é importante. Não é só natural, como é desejável. Hoje eu e a Cris falávamos a respeito disso de tarde. Como muitas vezes nós não damos valor para os pastores, para o pastor. A Bíblia é muito dura com isso. Ela diz que ele deve zelar pela vida da gente e ele vai prestar contas em alguma medida. É claro que ele não vai prestar contas de pessoas que se desviam da fé, porque não é isso. Mas ele deve ser responsável no sentido de ser aquele pastor que prega a palavra com fidelidade, aquele pastor que se importa com as vidas. Essa tarefa é muito árdua, é muito difícil. O pastor não é aquele homem que tem a imagem de que não faz nada, queridos. Pergunte depois, em particular, para o pastor Fernando. Agora ele já deve, com prática, ele já deve estar fazendo numas 6 horas. Mas uma pregação, normalmente, leva 7, 8, 10 horas para fazer. 10 horas. Ah, mas então eu sento de manhã e termino à tarde. Ninguém consegue fazer isso interruptamente sem perder a atenção. Então, o trabalho do pastor é um trabalho árduo, certo? E por isso, na liderança da igreja, o pastor tem requisitos a serem preenchidos. E nós vamos falar a respeito disso, certo? O que nós precisamos gravar aqui bispos, pastores, presbíteros e anciãos, no Novo Testamento, são termos usados para falar de um pastor, certo? A gente aqui tem o costume de falar apenas pastor, mas não haveria problema de falar bispo ou falar presbítero, não haveria problema. Mas o termo de pastor, ele traz mais essa ideia de Efésios 4:11, que diz que os pastores, eles são aqueles que cuidam do rebanho, aqueles que guiam o rebanho, aqueles que alimentam o rebanho e aqueles que afugentam os lobos com um cajado firme, dando na cabeça. Então, aquele pastor que é apenas paz e amor, ele não é um pastor bíblico, porque o pastor bíblico ele deve estar pronto, como diz João Calvino, para trazer com o cajado de volta as suas ovelhas, mas para dar nos lobos e afugentá-los eles do meio da igreja, né? Então isso é importante que a gente lembre. Então aqui algumas características. O bispo, ele é apenas, a ideia da palavra bispo, um superintendente, um guardião, um supervisor. Vem da palavrinha grega episkopos, certo? E aí você vai ver que existe a igreja episcopal, que lá eles se tratam como bispos. Vem dessa palavrinha grega. Depois nós vamos ver que o pastor é aquele que apacenta, nos termos bíblicos. Não entenda aqui como sendo funções diferentes, entenda aqui como essas palavras usando algumas características diferentes.
Mas, por exemplo, o pastor, ele também é superintendente, ele também ele supervisiona. Só que a ideia aqui da palavra bispo é a traduçãozinha. A tradução da palavra bispo, ela leva a supervisor. A tradução da palavra pastor, ela traz a ideia daquele que vigia, daquele que apacenta, daquele que cuida do rebanho, certo? Importante aqui de Efésios 4:11, se você deixou... Não, a Bíblia não está aberta porque nós estávamos em Tito. Volte lá para Efésios 4:11, por favor. Que aqui é uma consideração que nós já falamos em pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, a respeito dos dons. Porque aqui nós estamos falando de dons. Isso aqui são dons que Deus dá aos homens, na sua igreja. O dom de apóstolo era um dom. Era um presente que Deus deu com um objetivo específico. Profetas, a mesma coisa. Pastor também é um dom. Entenda aqui que quando a gente fala em dom, nós não estamos falando naquele talento natural que as pessoas têm. Não é isso. O dom, quando nós falamos biblicamente, ele é algo que vem do Espírito. E o Espírito Santo só habita nos crentes. Então, embora a gente use o termo dom, e não há problema de falar, fulano tem dom de jogar bola, mas biblicamente falando, a ideia de dom, ela só é relacionada à igreja, aqueles que estão habitados pelo Espírito Santo. Então, dentro disso, nós já fazemos uma separação. O pastor não é um cara apenas que fala bem, um cara que tem capacidade de estudo, de ensinar, é eloquente, tem uma boa dicção. Não. Ele precisa ter o dom do Espírito Santo, certo? E aqui ele vai nos dizer, em Efésios 4:11, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Parece que aqui, lendo num primeiro momento, são cargos distintos, não parece? Pastores e mestres. Mas uma tradução bem possível e até dentro do contexto mais coerente é pastores mestres. Mestres pastores. O pastor precisa ser mestre. O pastor precisa dominar a capacidade de ensino. Ele não pode ser apenas alguém que tem o desejo, ele gosta de falar com as pessoas. Não. Ele precisa ter essa capacidade de aprender para poder ensinar. Tá bem? Abra sua Bíblia em Atos 20, 28, para a gente ver a respeito disso. Nós lemos esse texto, né? Posso ler? Portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Não foram eles que se colocaram, o Espírito Santo que os colocou. E aí ele diz, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. A ideia aqui se refere àquela dupla responsabilidade do pastor. Ele tem que ensinar e ele tem que também pastorear. Ele tem que dar a direção, mas ele também tem que estar atento para corrigir. Então, o pastoreio, no sentido mais literal da palavra, traz a ideia do cuidado com o rebanho. E a ideia do mestre traz mais a ideia do ensino. Então o pastor, ele tem uma dupla função. É pastorear o rebanho e ao mesmo tempo ensiná-los, conduzi-los, pregar a palavra de Deus. Pula lá para 1 de Pedro, capítulo 5. Fazendo um spoiler aí, né? Da pregação que nós vamos chegar. Nós estamos indo para o final do capítulo 3, tem todo o capítulo 4 e depois o capítulo 5. Acho que ainda demora um pouquinho para a gente chegar lá. Olha lá, agora, o apóstolo Pedro. Interessante aqui como o apóstolo Pedro se auto-intitula aqui, no sentido do que ele fala a respeito de si. E agora uma palavra aos presbíteros em seu meio. Eu, que também sou presbítero, testemunhei os sofrimentos de Cristo e também participei de sua glória. Participarei de sua glória quando ela for revelada. Assim, peço-lhes que façam o quê? Cuidem do rebanho que Deus lhes confiou.
com disposição e não com má vontade, não pelo que lucrarão por isso, mas pelo desejo de servir a Deus. E agora no verso 3, ele coloca um peso ainda maior sobre o ombro do pastor. Ele diz assim: não abusem de sua autoridade com aqueles que foram colocados sob os seus cuidados, mas guiem-nos com seu bom exemplo. Então, notem que a posição do pastor não é moleza, não. Ele não é melhor que os outros crentes, mas ele tem muito mais responsabilidade. Agora, é uma ressalva aqui importante. Muitas coisas, como o evangelismo, a gente falou na aula passada, como a exortação entre irmãos, não deve ficar apenas a cargo do pastor. Em primeiro lugar, porque é um mandamento bíblico, que nós nos exortemos uns aos outros, que nós nos incentivemos uns aos outros, que nós nos perdoemos uns aos outros. Isso é o primeiro lugar. Em segundo lugar, porque senão o pastor não aguenta. Já pensou? A vida inteira o pastor ter que levar 30, 40 ovelhas no lombo? Não aguenta. O pastor, ele tem a função de guiar e direcionar, mas não de levar no colo. Se Deus não levou no colo Moisés e eles tiveram que andar, imagine um pastor humano, como ele vai levar outras pessoas no colo? Não tem como, não é verdade? Então depois nós vemos a designação de presbítero, que traz a ideia de um ancião, é a mesma palavrinha, mas ela evoca a ideia de um juiz, então a ideia de alguém que é apto para discernir algumas coisas, poder aconselhar com sabedoria, a ideia de honra, a ideia de ter esse apreço pela congregação, a congregação valorizar como um líder. Né? Nós vemos tantas vezes times de futebol, de basquete, de esportes coletivos e até alguns esportes individuais, mas eu acredito que é um pouquinho menos do que os coletivos, eles exaltarem o treinador. Eles não falam: nós estamos aqui graças ao fulano de tal, ele nos conduziu, ele nos ajudou. Se essas pessoas reconhecem aquele que os guia, quanto mais nós como crentes, irmãos, devemos valorizar o pastor que temos, um pastor bíblico, com as suas falhas, é verdade, com os seus erros, mas nós devemos ter apreço por esses líderes. Nós devemos. É interessante que nós vemos, irmãos, nós estamos chegando no dia 31 de outubro, que marca uma data festiva. Alguém sabe qual é? Achei que iam falar Halloween, mas tudo bem. A Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, ela não surgiu por desigrejados. Ela surgiu de homens que queriam reformar a igreja. Eles queriam transformar a igreja naquela imundícia que estava e trazer de volta aos caminhos do Senhor. Como não foi possível e eles não conseguiram e foram também enxotados, expulsos, aí sim eles começaram um novo proceder. Mas note que essas pessoas, elas sempre valorizaram o líder e a igreja. E nós tantas vezes colocamos no nosso cardápio diário a igreja como um item a mais. Isso é importante que a gente reflita. No domingo de ceia aqui, quando eu fiz a leitura daquele texto, é verdade, nós estamos muito satisfeitos com a maneira como nós vivemos. E nós precisávamos e precisamos, irmãos, centrar nossa vida a partir do culto a Deus. E quando eu falo a partir do culto a Deus, eu não estou querendo dizer que você só cultua a Deus aqui, no dia da quarta, no dia do domingo, não. Mas nesse encontro onde a gente pode aprender para poder ser luz. E nós muitas vezes não valorizamos. A igreja começa a se tornar chata, a igreja ela é repetitiva, e muitas vezes a gente acha que a culpa está na igreja. E não olha para dentro de nós e diz assim: eu acho que é eu que estou muito satisfeito com a maneira que eu vivo. E é isso que acontece. E nós precisamos vigiar isso. Precisamos vigiar isso. E em último lugar aqui, a ideia de ancião. E ancião nada mais é do que uma mera tradução de presbítero. Certo? Na tradução dessa palavrinha. Então, até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Acho que a dúvida ia surgir talvez, mas a Manu já perguntou ali no comecinho
a respeito disso, né? Então nós vamos falar sim dos governos de igreja, até mano, mais para frente. Vamos falar a respeito de como é um governo episcopal, como é um governo presbiteriano, nós vamos falar como é um governo congregacional de igreja, e aí vocês vão poder verificar qual é o modelo que a nossa igreja se encaixa. Creio que todos já sabem, é o congregacional, mas depois nós vamos falar melhor a respeito. Então, dando sequência aqui, irmãos, eu acho que vai dar tempo da gente ver. Aqui nós vamos falar agora dos requisitos para ser pastor. Dá para deixar um pouco maior, né? Prometo que a próxima vez eu vou engrossar essa letrinha aí. Então, quando a gente parte da ideia de requisitos, já fica claro que não é qualquer um que chega e diz assim, eu tenho desejo, eu estou achando que eu mereço, eu estou achando... Não é. Ainda mais numa igreja que leva a eclesiologia a sério. E muitas vezes esse é o problema pelo qual as pessoas não querem vir para uma igreja bíblica. Por quê? Porque elas sabem que muitas vezes elas vão ter que ficar sentadas um bom tempo antes de vir ensinar. Por quê? Porque os pastores devem vigiar. Aqueles que ensinam devem estar aptos para ensinar. Eles devem ser pessoas que foram supervisionadas para que eles não venham na frente do púlpito e usem o púlpito para os seus desejos pessoais, para a política, para... Vocês entenderam, né? Então, os dois textos que falam a respeito dos requisitos para ser pastor, existem outros, mas os dois que mais deixam claro são os textos de 1 Timóteo e Tito. Se vocês lembram bem, o pastor Felipe já veio aqui quando eu ia ser ordenado a pastor, e ele pregou nesse texto de Tito. E o pastor Fernando já pregou nesse texto de 1 Timóteo. Então, por que isso? Porque ali ele fala do primeiro requisito para ser pastor. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, de 1 a 7. Então, muito bem, diz assim o texto bíblico, verso 1. Esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Alguma Bíblia fala outra palavra aí, outra tradução? Se alguém deseja ser, a Ara é bispo também? A Ara eu acho que não é bispo, né? Ninguém está com uma Ara aí? Episcopado. Lembram da ideia de episcopo? Vem da onde? Vem da ideia do bispo. Episcopos. Certo? Então, se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível. E esse é um ponto difícil, crucial e importante. Aí ele diz de que forma devemos procurar essa irrepreensibilidade na vida de um pastor, de um presbítero. Deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação. Deve ser hospitaleiro e o quê? Apto a ensinar, deve ser mestre. Ele deve ser apto a ensinar. Não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico e desapegado ao dinheiro. Será que é antigo isso? Parece que foi escrito semana passada. Nós vemos tantos pastores almejando riquezas e o título para poder... E aí parece que aqui o texto está... Não, o texto já foi escrito há muitos anos atrás. O mesmo problema de antes continua sendo agora. O diabo continua sendo o mesmo, ele só troca de roupa. Quando nós estudamos a história da igreja, e aqui é uma sugestão para todos, desde os menores até os maiores, a história da igreja mostra todos esses erros, heresias, seitas, e até o pessoal do curso da segunda está falando, né, sobre heresias e seitas. A história da igreja mostra tudo isso. É sempre um ciclo repetitivo que volta de novo. Aí ele troca de roupa, bota uma roupa mais bonita, mais moderna, mas continua sendo a mesma coisa. Aí ele continua dizendo,
Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? É uma responsabilidade tremenda cuidar do pastoreio. E é muito coerente o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, olha, a família, quando muito, tem 10. Né? Tem 10 pessoas. A igreja tem 20, 30, 40, 50. Como é que vai fazer? Se ele não cuida de um filho, 2 filhos, 3 filhos, como é que ele vai cuidar de 40? É lógico que aqui nós não estamos falando com a mesma ideia de supervisão que você tem na sua família. Mas ele está dizendo assim, o exemplo precisa ser de casa. Você precisa trazer de casa. Quem nunca escutou na sala de aula quando a professora dizia, quem jogou papel no chão? Aí ninguém falava, quero ver se alguém faz isso em casa. Não é verdade? Porque a ideia é que em casa você mostra muitas coisas que você muitas vezes fora você disfarça. Aí ele continua dizendo, verso 6, não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. A ideia do pastor Fernando aqui falando. Você quer saber o que é pastor? Tem tempo para eu lhe explicar? Por causa desse texto. Por quê? Porque quando você fala pastor, a primeira imagem que as pessoas veem é picareta, falcatrua, tem uma lábia rápida, né? É lógico que as pessoas falariam isso, mesmo que elas vissem. Por quê? Porque o mundo ama Barrabás, não é verdade? Só que o problema não é esse, é que os evangélicos, eles dão bala, eles dão munição para as pessoas atirarem. Já o pastor verdadeiro não deve dar. Agora pule lá para Tito. Tito praticamente repete essa lista do capítulo 1 de 5 até 9. Nós lemos aqui já um pedacinho, né? Ele praticamente aqui, ele repete. Primeiro Paulo fala a Timóteo, depois fala a Tito. Ele repete porque é coerente. O requisito de pastoreio, de pastor, ele é muito parecido com os dois, porque ele vem da mesma fonte de autoridade, da mesma palavra de Deus. E aí ele diz assim, deixei-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros. Então, o trabalho aqui de Tito era procurar quem seriam capazes de pastorear a igreja. E aí ele diz, em cada cidade conforme eu instruí. Então note que Paulo deixou Tito lá com uma função. Olha, existem igrejas, e nós precisamos colocar homens dignos, irrepreensíveis, para pastorear o rebanho de Deus. E aí ele diz, olha como é que você deve procurar, Tito. Verso 6, o presbítero deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, e seus filhos devem partilhar de sua fé, e não ter fama de devassos nem rebeldes. 7, o bispo administra a casa de Deus, e portanto deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante, briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro e amar o bem. Deve viver sabiamente, ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. 9. Deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. É a ideia do pastor, ele tem a capacidade de trazer aquelas ovelhas em dúvida, aquelas que estão em dúvida, e muitas vezes as pessoas ficam em dúvida, mas ele deve estar com o cajado bem afiado, para também conseguir separar os lobos das ovelhas, né? Lembro do pastor Marcos Granconato falando, daí você vê aquela ovelha sentada há bastante tempo, pelo gordo, tudo, dali a pouco você olha de relance e o dente está saindo, e aí você descobre que a ovelha não é ovelha, é lobo no meio da ovelha. Eu sei que eu contando é diferente dele, porque ele quando fala a gente, além de entender, fica gravado. Mas é essa a ideia, o pastor deve ter uma vida exemplar. Vou ficar no segundo ponto aqui, tá bem? Ele deve ter vocação. O que é vocação? A vocação, ela tem dois aspectos. A vocação é um chamado.
E ela tem dois aspectos. Volte um pouquinho aí em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Nós lemos esse texto, mas vamos lê-lo de novo e vamos entendê-lo agora sob esse outro aspecto. Então ele diz assim: esta é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Então existe o chamado interior. Aquele chamado interior é o desejo de ser pastor. Você se sente impelido, você deseja ensinar, você deseja aprender para poder compartilhar das verdades de Deus, dessa doutrina, pregar o evangelho. Sim, mas ele não é individual, ele não é suficiente. O chamado interior é necessário, porque vocês pegam uma pessoa e dizem assim para ela: ah, rapaz, eu vejo, isso acontece, né? Eu vejo que você tem dom de pastoreio, dom de pastor. Aí você fala: eu nunca achei isso. Não, mas você tem, eu vejo. Né? Eu sei que isso é comum com outras coisas, né? Ah, você tem o dom de cura, você tem o dom de cura. As coisas esquisitas. Então, o ponto é, tem um chamado interior. Se aquela pessoa não se sente chamada, é porque ela não deve querer seguir essa carreira, certo? Ser pastor não é para qualquer um, porque quanto mais é dado, mais será cobrado. Então a vida de pastor, ela não é uma tarefa molezinha, fácil, mas existe o chamado interior. Muitas vezes você não sente esse chamado e conforme você participa na igreja, você vai se sentindo mais inclinado e vai aumentando. Pode acontecer, mas uma coisa que não acontece é alguém vir para você e dizer: você vai ser pastor. Aí você diz: não, nunca passou pela minha cabeça, eu não tenho vocação nenhuma, não. Mas ele nunca pode estar sozinho. Por quê? Porque é muito perigoso. O nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos, já disse João Calvino. Então a gente constantemente está achando coisas sobre nós mesmos, né? Ah, eu podia ser isso, eu podia ser aquilo. Não, a gente tem que tratar com seriedade. Por isso, pula lá para Atos 14. Pula lá para Atos 14. Atos 14, qual é o gênero literário de Atos? O pessoal do curso de teologia da segunda tem que saber. Boa, Marcão. Então, ele é um livro que nos conta, pastor Fernando orgulhoso lá no fundo, ele é um livro que nos conta o que? A transição da igreja. E se a igreja estava em transição da era apostólica para ficar uma igreja mais madura e tudo mais, aqui nós temos algumas características que nós podemos utilizar. E aqui em Atos 14 ele vai nos falar a respeito disso. Atos 14, capítulo 23. Ele diz assim: Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor em quem haviam crido. O que Paulo e Barnabé aqui fizeram? O que eles fizeram? Eles reconheceram em outras pessoas o quê? A capacidade de pastoreio. Então o pastoreio, ele tem um chamado exterior também, que é a igreja reconhecendo nos irmãos que se sentem vocacionados a isso. Ela reconhece que esses irmãos estão aptos. De que forma? Pelas características de 1 Timóteo e de Tito. Esse irmão é irrepreensível? Sua vida é um bom testemunho? Os de fora não olham para ele e dizem: esse é um picareta? Esse aí é um homem adúltero? É um homem que não é marido de uma só mulher? É um homem que já se separou 3 vezes, já trocou de esposa 3 vezes e ele diz que ele tem chamado. Estão entendendo? Então a vocação, ela tem sim o chamado interior, mas no Novo Testamento nós não vemos algo apenas espiritual no sentido de que a pessoa sentiu um super calafrio e ela chega aqui e fala: Pastor Fernando, eu tenho certeza que Deus me chamou para ser pastor.
Aí ele diz, é mesmo? Como foi? Foi num sonho. Eu sonhei que eu estava num púlpito e tinha um estádio de futebol inteiro. E lá eu pregava e falava de Jesus. E eu chamava as pessoas à frente e elas vinham e elas aceitavam Jesus. E nós cantávamos. Que lindo, né? Se é uma pessoa mal preparada, ela diz, Não, queridos. Nós vamos colocar esse irmão aonde? No crivo, no filtro. Nós vamos ver se ele tem o chamado para ser um mestre, no sentido de saber ensinar, mas nós vamos ver se ele tem as características que são requisitadas para um pastor. É coisa séria. Se nós fizéssemos o molde do Novo Testamento e tivéssemos o direito de sair batendo nas igrejas para fazer o teste, eu acho que não ia ter quase pastor. E note que aqui eu não estou falando em pessoas melhores. Não é isso. Mas é pessoas que são capacitadas pelo Espírito de Deus, mas que têm os requisitos para serem pastor. Esse é o ponto. Então não é ter desejo e pronto. Por exemplo, a Manu perguntou dos presbiterianos. Os presbiterianos, para ser um pastor presbiteriano, ele tem que fazer uma faculdade bem intensa, ele tem que passar por seminário, ele tem que estudar. Isso é prova de que ele vai ser um pastor com todas as características. A partir disso, nós precisamos filtrar. Ele tem uma vida irrepreensível? Então, o estudo é necessário, mas a vida prática também. É um conjunto. Assim é para nós crentes. Sabermos Bíblia, teologia é importante, mas se não tivermos uma vida prática da Bíblia, nada valeu. Apenas vai gerar orgulho de nós olharmos os outros e dizer, eu sei recitar 2 versículos, você não sabe. Mas é como aqui diz Tiago na sua carta. Se você, quando ouve o ensinamento da Bíblia, vira as costas e vai embora, ou seja, vira as costas e não põe em prática, você é como aquele homem que estava na frente do espelho, viu que estava com o rosto sujo, mas não deu bola, que tinha uma caca no nariz, uma remela, não deu bola, foi para a rua sujo. E aí as pessoas vão olhar e vão dizer, olha, o cara não lavou o rosto. Assim é com os crentes que aprendem, mas não põem em prática. E aqui nós poderíamos aplicar de várias formas. Termos vidas honestas no sentido de não devermos financeiramente para as pessoas, termos vida humilde no sentido de não vivermos eu sou isso, eu faço, palavra que as pessoas confiam, não sermos pessoas mentirosas. Então note que esses requisitos não são só do pastor, são requisitos do cidadão do reino. Lembra do Sermão do Monte? Lá diz características do cidadão do reino. Não são características do pastor apenas. Em Efésios, ele vai nos dizer também as características de um novo convertido. Se você roubava, agora não roube mais. Se você mentia, agora não minta mais. Ele deixa muito claro a diferença entre antes de ser crente e depois. Então, existem muitas características, irmãos, que são para pastores, mas que levam para toda a igreja. Então, as características de pastores não são desejáveis para todos? Os homens serem maridos de uma só mulher? As mulheres serem maridos de um só homem? São. Termos vidas irrepreensíveis, que as pessoas ali fora não possam acusar? São homens e mulheres. Cuidar dos filhos em casa, homens e mulheres. Então note que os requisitos para pastor, eles são aplicados à igreja de Deus. Tá bem? Semana que vem eu continuo, talvez no que vai ser mais demorado, porque daí nós vamos falar a respeito de algumas ressalvas, que é gênero masculino, requisito para ser pastor. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre pastoreio feminino, se ele existe ou não, coisas desse tipo, tá bem? Deus abençoe a todos, até domingo, irmão.